PUC TV Esportes no ar até 8h15 com informação e opinião, tudo da seleção brasileira, tudo do Goiás, do Vila Nova e do Atlético. Faça o programa com a gente pelo WhatsApp, o número é o 62-9693-4800. Comigo hoje no estúdio, o Dante Keller e o Cleison Teixeira. Tudo bem, Cleison? Tudo bem, Pasqueto. Boa noite a você, boa noite ao Dante, boa noite aos amigos de casa. Pois é, e tá chegando aí o jogo do Vila Nova, aquela expectativa de ver o Vila com o Joinville, se vai conseguir ter um comportamento parecido com aquele do jogo contra o Bragantino, comportamento que eu digo de entrega no jogo, de raça, de tentar buscar a vitória a todo custo. E claro, aguardando aí mais informações do Goiás para saber se o Verdão vai realmente contratar esse atacante. Agora desistiu do lateral, né? Também. Agora o Goiás quer é atacante, o Goiás vai investir o dinheiro em atacante. E o Dragão, será que ele vai entrar novamente naquela crise financeira que quase o derrubou para a Série C do ano passado? Para mim já entrou. Tudo bem, Dante? Boa noite. Tudo bem, voltando aqui ao programa depois de longo e tenebroso inverno, né? Agora é só 3 dias por semana que eu posso trabalhar. Todos, né? São 3 dias. Não, todos não, né? Porque as escalas... Menos eu. Não, tem muita gente escalada mais de 3 dias aí. Só que isso não é problema não, se é para trabalhar só 3 dias, vamos lá. Mas eu fico com saudade, porque eu gosto mesmo de trabalhar aqui e gosto muito de estar aqui presente, participando e vendo o nosso futebol. A seleção brasileira foi bem, a cobertura do André Isaac lá em Teresópolis é uma das melhores da televisão brasileira, sem dúvida nenhuma, e olha que a gente não precisa ficar puxando sardinha, né, verdade. Pasqueto? Né, Cleison? A gente sabe o que está falando e acompanhando esse trabalho. Eu acho que o trabalho em si, Pasqueto, vocês estão de parabéns, porque é um trabalho magnífico, é um trabalho diferente. Você tá com uns abraços aí do Facebook, daqui a pouquinho você manda, viu, Dante? Uns abraços. A galera que é fã do programa. Aliás, eu pedi pro pessoal que quer se comunicar comigo que vá ao meu Facebook, né? E uma relação aqui, daqui a pouquinho a gente começa a falar o nome do pessoal. Vai mandar sim, com certeza. O telespectador tem prioridade. E você falou no André Isaac, é o homem aí, ao vivo lá de Teresópolis. O André está na Vila da Imprensa, já fez de tudo hoje, quase tudo. Treinamentos, saída da seleção brasileira, tirou o retrato. Você tá de parabéns, viu, André? Boa noite. Boa noite, Pasqueiro. Para você, um abraço pro Cleison, um abraço pro Dante, um abraço para todo mundo ligado na PUC TV Goiás. Estamos aqui, em Teresópolis, estamos aqui na Vila da Imprensa, esse belo local que a gente tem de trabalho aqui em Teresópolis. Aliás, a imprensa é muito bem tratada aqui em Teresópolis, é tratada na Granja Comari pela assessoria de imprensa, então nós temos boas condições, excelentes condições de trabalho para levar até o nosso público as melhores informações. E hoje, no início da tarde, por volta das 3 horas, nós acompanhamos a saída da delegação da Seleção Brasileira da Granja Comari rumo ao aeroporto, e do aeroporto eles foram para São Paulo e já estão neste momento na capital paulista para o último amistoso antes da Copa do Mundo. Veja como foi a saída da delegação. Estamos acompanhando neste momento, aqui na PUC TV, com absoluta exclusividade. Vocês estão vendo aí, o carro da Polícia Rodoviária Federal, os batedores, é a saída da delegação da Seleção Brasileira. Bom, deu um probleminha no áudio do André e na materinha. Daqui a pouco o André volta com a saída da seleção brasileira, mas eu continuo com o André lá direto de Teresópolis com a gente. André, essa saída foi tranquila, são 2 ônibus, eu vi nesse VT que você produziu pra gente. Tem muita gente na delegação, né, André? É verdade, é muita gente. É um departamento médico, é um departamento físico, são fisiologistas, são roupeiros, tem o material, tem os uniformes, tem os meiões, tem as bolas, enfim, tem muita coisa para levar, né? Tem a delegação, tem o chefe de delegação, tem os dirigentes, então é muita coisa para se levar. E aí vai um ônibus apenas com os jogadores e com a comissão técnica da Seleção Brasileira. Foi tranquila a descida da serra rumo ao Rio de Janeiro e a viagem do Rio de Janeiro para São Paulo e do aeroporto de São Paulo para o hotel onde a delegação está concentrada para o jogo de amanhã contra a Sérvia no Morumbi.
Vamos conferir então como foi a saída da delegação da seleção brasileira. O André Isaac com o Maico Paranhos acompanhou tudo. Estamos acompanhando neste momento, aqui na PUC TV, com absoluta exclusividade. Vocês estão vendo aí, ó, o carro da Polícia Rodoviária Federal, os batedores. É a saída da delegação da seleção brasileira rumo ao Rio de Janeiro. De lá, o voo para São Paulo e amanhã um amistoso contra a seleção da Sérvia. Vocês viram ali mais batedores, eles estão se organizando nesse momento para que a delegação da seleção brasileira saia exatamente aqui desse ponto. Enquanto que a gente vai vendo o ônibus da delegação, aquele ônibus azul. Olha só, PUC TV, Goiás, na Copa do Mundo, único veículo de comunicação de Goiás, aqui na Granja Comari, acompanhando a seleção brasileira rumo à Copa. Há uma semana da estreia na Copa do Mundo, a seleção brasileira faz esse amistoso contra a seleção da Sérvia. Segundo o Felipão, um amistoso muito importante, um jogo em que ele pretende fazer vários ajustes, principalmente na parte defensiva da seleção brasileira. O Oscar não está no ônibus, ele vai se apresentar em São Paulo, ele foi acompanhar o nascimento da filha e ele vai se apresentar somente na concentração. E dependendo da situação que ele estiver, o Felipão vai conversar com ele, ele será escalado. Vocês estão vendo aí, ó, passando pelo quebra-molas, o carro da polícia, na sequência 2 batedores, depois o carro da Polícia Rodoviária Federal e na sequência vem um ônibus. Não sei se esse é o ônibus que está a delegação da seleção brasileira, porque tem outro ônibus azul logo atrás. E vocês veem uma comitiva, várias vans, tem o pessoal da rouparia, tem o pessoal de comissão técnica. Esse primeiro ônibus com os jogadores da seleção. Primeiro ônibus com os jogadores da seleção, é a seleção brasileira partindo para o último amistoso antes da Copa do Mundo. Várias vans, pessoal da rouparia, pessoal de departamento médico, corpo de bombeiros, pessoal da assessoria de imprensa, enfim, a delegação da seleção brasileira ela é muito grande. Tem os dirigentes, tem o chefe de delegação, então a seleção brasileira indo para o Rio de Janeiro para esse amistoso contra a seleção da Sérvia. Então tá aí, acompanhamos com absoluta exclusividade. Nesse momento, deixa eu verificar aqui o horário, com exatidão para você ligado na PUC TV. Neste momento, 3 horas e 5 minutos. 3 horas e 5 minutos, a seleção brasileira deixa Teresópolis com destino a São Paulo e amanhã no Morumbi nós vamos acompanhar esse amistoso contra a seleção da Sérvia. É isso aí, acompanhamos a saída da delegação da seleção brasileira para São Paulo, a saída daqui de Teresópolis, a saída da Granja Comari e daqui a pouco aqui no programa alguns temas interessantes em relação a esse jogo. O William será titular ou será o Oscar? Tem o Felipão falando sobre esse assunto. Qual a utilidade desse amistoso contra a Sérvia? E outro detalhe interessante, Felipão disse na entrevista coletiva que não queria esse amistoso agora. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, Pasquetto. Combinado, André Isaac. Daqui a pouquinho, então, Felipão na área. E o André fez uma matéria especial sobre a história da seleção brasileira com Teresópolis e o surgimento da Granja Comari. André esteve lá no Centro Histórico, no Hotel Pinheiros, que foi o primeiro hotel que recebeu a seleção em 66. Matéria boa, bem produzida pelo André e pelo Maico. E daqui a pouquinho você confere tudo aqui no PUC TV Esportes. Antes do Vila Nova, Tigrão joga amanhã contra o Joinville. Dante, seus primeiros abraços hoje, Dante. Eu vou primeiro aqui para falar com os frentistas lá do posto Aero 7, meus amigos lá do posto Aero 7. O Thiago foi quem atendeu a gente lá e ele foi muito franco em dizer: rapaz, só eu de Goiás e os outros 4 cidadãos que serão citados agora torcem para o Vila Nova. Para você ver que ninguém é perfeito, né, Thiago? Você é tão gente boa. O Fagner, o Renato, o William e o Márlio. Então esses aí, os 4 últimos, o Márlio, o William, o Renato e o Fagner torcem para o Vila Nova e o Thiago, gente finíssima, torce para o Goiás. É isso aí, daqui a pouquinho o Dante volta com mais abraços. Vila Nova na área, Luciana Vitorino com as informações.
Christian Lauria comanda nesta sexta o seu terceiro jogo como técnico interino e também pode ter em suas mãos sua primeira vitória comandando um time profissional. Na segunda oportunidade, por pouco, a vitória não saiu. E na terceira, ele pode ter a sua última chance, já que a diretoria afirma que o novo técnico deve sim chegar. Talvez pensando em uma efetivação no cargo, ele ousou e fez mudanças no time que pode dar certo ou não. A primeira não foi tão grande. Arthur, que estava improvisado na lateral direita, volta para sua posição, a de volante. A segunda, sim, foi grande. Marcelo Toscano deixa de ser atacante para ser um lateral direito. E o zagueiro Gabriel, que não correspondeu quando esteve em campo, ao lado de Álvaro, volta para a vaga de Diego Bispo. Rafael Oliveira, que continua sendo titular para o jogo, confia no trabalho de Christian. Eu creio que ele está escolhendo o que está melhor no momento. Ele sabe quem está melhor no trabalho no dia a dia. Ele conhece bastante o grupo, a gente confia nele. E eu creio que ele confia na gente, quem entrar, eu creio que vai dar seu melhor para ajudar a equipe do Vila. Com dores, foi assim que 2 jogadores jogaram no último jogo. Nenê Bonilha com problema no ombro e Rafael Oliveira com problema no pé. E mesmo com este incômodo, Rafael prometeu que não vai tirar o pé da bola. Tem que ir com tudo, com o peito e na raça. Sabemos que a equipe está precisando da vitória, de conquistar pontos. E eu creio que nessa situação do Vila que ele está passando, eu acho que tem que esquecer um pouco a dor de lado, superar e ir até o máximo, até onde aguentar. Se não aguentar, eu creio que tem jogadores ali fora que quer dar o seu máximo e mostrar o seu trabalho. Tá só no começo do campeonato, Cleison, mas chegou no momento para o Vila que não tem mais para onde correr, né? Não tem. Como disse o Rafael aí. Com certeza, em função daquilo que o Vila deixou de fazer, né? No início da competição. O Vila, nos jogos que realizou até o momento, 9 partidas, 7 derrotas e apenas 2 empates. Isso. Então tá muito defasado em relação às outras equipes, né? Muitos pontos para poder deixar a zona de rebaixamento. E a situação do Vila é tão delicada que mesmo uma vitória diante de um adversário expressivo hoje na Série B, no caso o Joinville, não vai tirar o Vila da situação de lanterna do campeonato. Mas o fato é que o Vila precisa vencer. Porque não adianta você querer construir uma casa começando pelo telhado, você tem que começar pelo alicerce. O alicerce do Vila passa por uma vitória, depois mais uma vitória e começa aquela sequência de resultados que lá na frente podem tirar o Vila Nova dessa zona incômoda do rebaixamento. E o Rafael Oliveira vai ser um jogador importante e fundamental para isso, porque ele é um dos artilheiros da equipe na temporada, né? Acabou fazendo aí o seu golzinho na Série B, na partida passada contra o Bragantino. Isso dá confiança para ele, que vinha relegado ao posto de reserva no Vila Nova, e como ele destacou, ele jogou sentindo dores no pé, foi para o sacrifício. A gente espera que ele sacrifique mais uma vez contra o Joinville e que o Vila saia vitorioso. Chegou o momento para o sacrifício no Vila, Dante? Não, chegou o momento do Vila começar a colher os frutos de um trabalho que começou exatamente nos primeiros dias do campeonato, né? Então, é por aí mesmo, não adianta. Às vezes o torcedor, você quer, ainda tem alguns que mandam mensagem, você ainda quer que tenha mais paciência? Se as pessoas não forem ter paciência, vai fazer o quê? Vai entrar dentro de campo? Não tem outra solução, é o futebol que exige. Não sou eu que estou pedindo paciência, não sou eu. O Vila está no trabalho de 8 jogos? 9? 8? São 9 jogos até agora. Vai inteirar 9? Vai inteirar 10. Quer dizer, uma sequência de jogos, demorou porque fizeram mudanças no grupo, na comissão técnica 2 vezes, e fizeram mudanças nos jogadores, e o entrosamento começou a chegar, já começa a ver. Porque os jogadores que sabiam jogar bola, já dava para a gente ver que alguns jogadores sabiam jogar. Agora a tendência é essa, é uma melhora. E eu nem vejo a questão de... claro, é péssimo estar em último lugar. Mas o que importa é que o entrosamento está chegando. É isso aí, 7h30 amanhã a bola rola contra o Joinville. Joinville que é 4º colocado com 17 pontos. Se vencer, assume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro Série B. No próximo bloco tem entrevista coletiva do Felipão. André Isaac acompanhou tudo direto da Granja Comari em Teresópolis. A galera participa com a gente pelo WhatsApp e também pelo Facebook. Muitos recados para você no Face, né, Dante? Como eu não recebo as mensagens no WhatsApp aí seu, né, Pasqueta? Eu vou recebê-las no meu Facebook.
Carlos Blandino, Tony Santana, Vismar Moraes, Maria Vilma, Eurípides Carneiro, Gonçalves Neto, João Bernardino e... Vamos lendo aos poucos, né? Pode continuar. Luizinho Lima, Gilberto Souza, Vânia Lourdes, Luciana Borges, Caio Honório, Ana Cristina Félix, Andréia Matos, Odete Dantas, o Gideon, Ailton Periquito e Talvani Meirelles. São alguns das mensagens que a gente recebe no Facebook. É isso aí, a galera participa. O Goiás fundou o MST, Movimento do Sem Torcida. Como pode, com uma campanha dessas, levar apenas 6 mil contra o Santos e 4 mil contra o Vitória? Vergonha. O Zé Ricardo é tigrão. Dante, boa noite. Me chamo Douglas. Quem você indicaria para treinar o Dragão? Mande um abraço para os meus filhos, Lucas e João Vitor. Um abraço para o Lucas, o João Vitor, como é que é o nome dele, Pasqueto? O nome da pessoa que mandou aqui... Douglas. Não tem, Douglas, é o Douglas. Um abraço, isso. Douglas. Olha, eu tentaria esses nomes que estão sendo colocados aí. Agora, você me pergunta se eu acredito? Não. Não acredito que possa vir aquele ex-jogador do Santos que está dirigindo... O zagueiro. Narciso. O Narciso, não acredito. E não acredito também no do Ituano. Doriva. O Doriva. Não acredito que esses treinadores cheguem. Mas se o Adson tiver capacidade, ele já teve capacidade, tem capacidade para trazer bons treinadores. Eu não acredito que esses dois venham. Mas eu gostaria que esses dois, um deles viesse. Cleison, essa aqui é uma questão matemática para você. Daqui a pouquinho o André Isaac ao vivo. Pasqueto, pelo aproveitamento do 16º colocado na Série B, e como o Vila Nova não vence fora de casa, se o time vencer as 15 partidas como mandante, só sairá do Z4 na 34ª rodada, em 8 de novembro. Ademir Borges. Seguindo o aproveitamento que ele está colocando? É, seguindo o aproveitamento do 16º, né? Aí o Vila teria que melhorar o aproveitamento dele. Ele precisaria fazer em torno de 45 pontos, 44 pontos. Ontem o Humberto Castro disse aqui 50% de aproveitamento. O Vila vai disputar 90 pontos, tem que ganhar 45. Mas hoje não tem esse aproveitamento, não é esse o aproveitamento do 16º colocado. Não é, né? Não é. Eu estou abrindo aqui para a gente ver daqui a pouquinho. E só para o Vila melhorar, o aproveitamento dos outros que jogarem contra o Vila tem que piorar. Né, Cleison? É, exatamente. Isso é matemático também, né? Claro. É pro Vila ganhar, alguém tem que perder. Exato. Se eles seguirem o aproveitamento do Vila Nova, fica na mesma. Tá legal. Daqui a pouquinho eu confiro aqui bonitinho o aproveitamento do 16º para o Cleison Teixeira fazer essa conta. Vamos voltar para Teresópolis. Hoje foi dia da entrevista coletiva do Felipão. O André Isaac acompanhou tudo. Ele deu a primeira entrevista dele aqui em Goiânia, né, André? Após a vitória 4-0 sobre o Panamá. E hoje aí com vocês falou sobre o amistoso de amanhã contra a Sérvia e sobre a preparação também. É verdade, a primeira e a segunda foi aí em Goiânia, né? Uma antes do jogo e depois outra depois da partida contra o Panamá. E a primeira entrevista em Teresópolis, nessa preparação para a Copa do Mundo, aconteceu hoje. E como sempre, as entrevistas do Felipão são muito proveitosas, ele tem boas respostas, jornalistas, boas perguntas, então dá para aproveitar muita coisa. Por exemplo, falta uma semana para a estreia do Brasil, para o início da Copa do Mundo. E o que será que mais preocupa o Felipão? O que mais me preocupa é a Croácia, porque tem bom time e a gente tem que, na medida do possível, a ideia principal que nós estamos tendo com os nossos atletas é vencermos o primeiro jogo para termos uma possibilidade de tropeçar ou de termos uma possibilidade de jogarmos mal um segundo jogo, um terceiro jogo e ainda assim classificarmos. O restante não me preocupa quase mais nada no sentido de grupo, porque todos estão praticamente em condições. E o que ainda nós temos que aprimorar são bolas paradas, a favor e contra, determinação de posições, onde vamos nos posicionar, e principalmente em algumas jogadas de escanteio que não estão saindo os gols que a gente deseja, porque falta uma penetraçãozinha de um ou de outro, ou um passo atrasado, ou um passo adiantado, falta aquele sincronismo para esses movimentos,
E é isso que nós vamos ter que trabalhar a partir do jogo da Sérvia até o jogo da Croácia. Então, o que nos falta é isso, o trabalho tático já evoluiu bastante e no restante já praticamente quase prontos para o jogo com a Croácia. Não tem muita coisa a acrescentar, não. Então, alguns ajustes ainda no time e a maior preocupação é a Croácia, Pasquetto. Esses detalhes, né, André, Dante, posicionamento dos caras nas cobranças de faltas, um passo para a direita, um passo para a esquerda, isso acaba no frigir dos ovos fazendo a diferença, né? Faz a diferença com um simples detalhe, que é preciso ser levado em consideração, Pasquetto, é que esses erros não vão acabar no futebol. Os gols de bola parada vão continuar sendo os gols que mais acontecem numa partida de futebol. Esses gols, dessa forma, você pode diminuir esses erros. Você pode melhorar o seu trabalho e aumentar o seu desempenho. Mas diminuir, acabar, nunca. Ô Cleison, o primeiro jogo, você vencê-lo não é regra para se classificar, né? Uhum. A Espanha, na Copa de 2010, perdeu para a Suíça e foi campeã. Na primeira fase, em média, quantos pontos você classifica, assim, para não depender de nada? Para não depender de nada, 7 pontos. 7 pontos. Você está na segunda fase. 7 pontos está na segunda fase. É isso 7 aí. pontos você classifica. Agora, a situação que o Felipão colocou e que eu concordo com ele é que você começando com a vitória te dá uma tranquilidade para você poder ter essa folga, ter essa margem de poder tropeçar em uma partida, de repente empatar um jogo. Né? E às vezes até perdendo e você vencendo a última partida, você pode se classificar. Ou mesmo vencendo 2 seguidas e perdendo a última, você também pode se classificar. Sim, Dante. Eu tenho uma lembrança da Croácia num jogo, eu não sei se foi em Goiânia, se foi na Ressacada ou se foi em Cuiabá. Um jogo onde a Croácia deu um trabalho terrível para o Brasil num jogo amistoso. A Croácia é Sucar, né, Cleison? Eu estou me consultando o Cleison aqui, o Pasquetto, para lembrar o nome de um jogador que fazia diferença. Eu não sei, eu acho, para mim, a Croácia continua sendo um adversário forte. Assim como os demais adversários do Brasil nessa chave não são moleza, né, Pasquetto? Não, México não tem títulos de expressão, mas sempre muito encardido. Tem um histórico de dar trabalho. De dar trabalho. E Camarões, aquela moçada lá, igual cabeça de juiz e fralda de neném. Você pode esperar de tudo aí. Eu gosto muito, não é ao nível de seleção da Espanha, seleção da Alemanha, seleção brasileira e argentina, não. Mas eu gosto muito do futebol africano. São jogadas que têm alguma semelhança com o futebol brasileiro. Não estou dizendo que é igual. É fácil você pegar e falar, o Dante disse que o futebol o africano é igual ao brasileiro. Não. Tem semelhança, tem jogadas semelhantes. André, e o Luiz Felipe Scolari já tem o time definido, pelo que você viu nos treinamentos aí, ou ainda não, André? Ainda depende da situação do Oscar. Inclusive, depois que o Oscar foi liberado, né, ontem à noite, e agora ele vai se apresentar agora à noite com a delegação em São Paulo, está nascendo a filha dele. Então ele foi liberado por esse motivo. Hoje de manhã a expectativa de todos, eu acho que até não foi nenhuma surpresa, a expectativa era só de ver o Filipão entregando o colete para o William. E realmente foi o que aconteceu. O William já vinha substituindo o Oscar nos treinos, substituiu no jogo contra a equipe do Panamá, está se destacando nos treinamentos e ele acabou participando do treinamento coletivo de hoje aqui em Teresópolis, na Granja Comari, entre os titulares. E vai jogar o William ou vai jogar o Oscar? O Felipão respondeu essa pergunta. Depende do que eu conversar com o Oscar hoje à noite. A apresentação dele será provavelmente à noite, lá quando nós chegarmos. Como vai estar o Oscar, o que é que ele viveu no dia de hoje, a intensidade e tudo mais. Acredito eu que o Oscar vai chegar feliz da vida e vai dizer, ó, estou pronto. Então a gente vai analisar se é melhor iniciar com o Oscar ou não. Em princípio, a ideia era iniciar com um time que poderá iniciar a Copa, e aí o Oscar está incluído. Mas se o Oscar não puder jogar, não tem problema nenhum, tem jogadores de qualidade escolhidos para aquela posição que suprem essa dificuldade.
Pelo que eu senti, o Oscar vai ser titular na partida de amanhã. Mas ele que se cuide, porque o William está voando baixo nos treinamentos e na oportunidade que teve no jogo contra a equipe do Panamá. E as outras duas alterações já estão confirmadas. O Thiago Silva vai ser titular, volta no lugar do Dante, e o Paulinho entra no meio-campo no lugar do Ramírez. O André, eu gostaria Sim. que você observasse melhor duas coisas. Uma é que falaram que não pode entrar criança lá no treinamento. E o Davi Luiz estava abraçado com uma criança nas imagens que mostraram aí. Eu queria que depois você checasse para mim. E outra coisa... É o seguinte, porque hoje foi feito um trabalho com crianças da Unicef. Não, você não tiveram entendeu. acesso hoje ao treinamento. Ele estava abraçado com o Bernard. É o Bernard. Ele estava abraçado com o Bernard, estava parecendo que ele levou criança para dentro do campo e isso não é aceitável no treinamento da seleção. Agora, o mais sério, André, o mais sério. O Filipão, no meu modo de ver, não gostou da saída do Oscar. O Oscar não é médico. Se acontecer qualquer coisa, o Oscar não vai poder resolver nada. A situação não é... O Filipão não gostou. Vai conversar com ele para ver se ele vai forçar a barra para sair. Porque esse tipo de coisa o Filipão não gosta. Até porque já aconteceram casos. Pô, se você for lá visitar alguém que veio a falecer, é uma outra coisa. É outra coisa. Mas uma criança que nasceu, naturalmente, tudo indica que vai nascer bem, está muito bem amparado. O Filipão não gosta desse tipo de coisa e eu senti que ele não gostou. Esse negócio de conversar com ele é que se o Oscar colocar mais uma coisinha, ele fala, então me dá licença essa camisinha aqui, deixa eu passar ela pro William aqui, porque eu já estou doidinho para passar mesmo. Eu acredito que o Felipão entende essa situação e que liberou sem nenhum problema o Oscar para o nascimento da filha. Isso já estava até prevista essa liberação já. André, daqui a pouquinho você volta com a sequência da coletiva do Filipão, que vai analisar o amistoso de amanhã contra a Sérvia. Ô Cleison, para a gente ir para o intervalo, quem merece ser titular hoje, o William ou o Oscar? Você falou de merecimento. Merecimento, William. E para você, Dante? O William, olha, tudo indica que o William, se o Oscar não der uma reagida, aliás, ele deu uma reagida na Copa dos Campeões, né? Copa das Confederações. Ele vinha mal, na Copa ele foi bem. Se agora ele fizer o mesmo, a gente pode contar com o Oscar. Se não, com certeza o William vai ganhar o lugar. O Oscar é meio deixa a vida me levar, ô Cleison? Ele não vai a fundo no o Oscar, ele é meio assim, ele é aquele jogador que precisa pegar no tranco, né, no choque. Me lembro muito o Alex, o Piu-Piu, meio que hoje está defendendo a equipe do Coritiba, era assim com a seleção brasileira. Meio que no choque, com o Felipão ele jogava. Ele é meio mimado, parece um pouquinho esse Oscar, não? Eu acho ele meio introspectivo. Eu acho ele muito introspectivo também. Assim, introspectivo. Bom, no próximo bloco a gente segue com a seleção brasileira e também tem Goiás. O Goiás que está parado de férias, mas as coisas seguem caminhando. Agora, o centroavante é a prioridade, a gente fala disso daqui a pouco. Voltamos aqui com o PUC TV Esportes. O Goiás está de férias, está parado, só volta a jogar dia 16 de julho contra o Grêmio. É 7º colocado no Brasileiro Série A, tem 14 pontos. 14, Cleison? Verdão, 14 ou 15? 15 pontos. 15 pontos, O Cruzeiro tem 19, são 4 a mais. É verdade. 15 pontos. Daqui a pouco, inclusive, tem gol de ontem na Série A e a classificação. E o Humberto Castro traz informações esmeraldinas. Uma das melhores defesas do Brasileirão. O Goiás, em 9 jogos, sofreu 7 gols. E só não é melhor do que as defesas de Corinthians, Santos e Grêmio, que sofreram 5 gols. A derrota para o Coritiba antes da parada para a Copa influenciou na queda da estatística. Essa parada para a Copa está sendo fundamental para a recuperação do goleiro Renan. Com uma lesão muscular, o jogador desfalcou o Goiás nos 4 últimos jogos deste campeonato brasileiro. O futebol ele é muito dinâmico. O Renan saiu não por técnica, né, e sim por uma lesão. Tenho certeza que quando voltar ele vai voltar ao posto titular. Mas eu estou trabalhando firme aí também, esperando a minha oportunidade de ser titular do Goiás. Até porque o professor chegou tem 1 mês e pouco de trabalho, né? Deu um resultado muito bom com curto tempo que a gente está tendo que trabalhar, porque é jogo atrás de jogo.
Então vamos ter um mês aí só de trabalho com ele. E o grupo todo está entendendo a filosofia de trabalho que ele está passando para a gente. Então acho que vai ser benéfico e que a gente vai crescer muito, além disso que a gente tem feito aí nessas 9 rodadas. Bom, o Humberto destacou aí no VT que a zaga do Goiás está bem até agora. E penso que era o maior temor, né, Cleison? Porque perdeu uma grande zaga do ano passado, Rodrigo e Hernando, que dispensam comentários. Vieram Jackson e Alex Alves. O Pedro Henrique machucou, que era tido pela maioria como o principal zagueiro. Mas tem dado conta do recado. E o garoto também, que jogava com o Pedro. O Valmir Lucas, bem lembrado. O Valmir Lucas também se machucou. Que também é um grande jogador. E tá dando conta do recado, tá segurando a onda, pelo menos por enquanto. Tá dando conta. O sistema montado aí pelo Drubsky, né, tem ajudado bastante. Esse sistema defensivo, aí as peças mudam, mas o sistema é mantido, né? Então o Goiás tem obtido sucesso. E eu também concordo, acho que pelo menos para mim é uma surpresa esse bom desempenho da defesa do Goiás. Apesar que o Goiás nos últimos anos, principalmente no período do Anderson Moreira, se destacou muito também por uma defesa firme, uma defesa sólida. O Anderson tinha bons números também, comandando o Goiás com a defesa esmeraldina, né? E tinha o Walter que decidiu os jogos lá na frente. Então isso ajuda muito. Mas eu acho que tem um jogador importantíssimo nesse esquema também, que ajuda muito, o Amaral. Ele com o Davi ali, o Davi mais no passe, na qualidade, mas o Amaral, quando ele está em campo, o comportamento da defesa do Goiás, ele é em alto nível. Sem o Amaral já tem uma certa dificuldade, e isso é fato, isso é comprovado. É só pegar os jogos que o Amaral está presente e os jogos que ele não está presente, você vê a diferença. Normalmente o Goiás toma gol. Ô Dante, você defende há muito tempo aqui a chegada de um líder para o time do Goiás. Aquele cara que dê conta de jogar. Isso. Um pouco mais atrás, ali para zagueiro ou volante. Eu ia te perguntar isso. Para a zaga, você acha necessário? Acho. A chegada de um jogador para tomar conta, mas não é só no Rodrigo gol, não. fazia Na isso. bola também, como o Rodrigo. Assim, não é nem que na bola a maneira de falar. Eu vejo assim, você... O cara que dê conta de jogar. Mas assim, não. É um que dê bons exemplos. Entendi. Dê bons exemplos. É o primeiro a chegar para treinar. É o último a sair. Puxa a fila, né? Puxa a fila, bons exemplos. O Rodrigo fazia mais ou menos isso, né, Pasquetto? Fazia. O Rodrigo fazia mais ou menos isso. É um jogador que é o que precisa. Um por ali é bom. Se tivesse o Arley, mas como o menino é melhor que o Arley, tá melhor que o Arley. O Renan? Não quer dizer isso, não. Não quer dizer que tem que jogar o Arley, não. Concordo plenamente com o que está mostrando o Renan. Mas se tivesse o Arley, só mais um ali meia, já é um coordenador ali dentro também de bons exemplos, e que conversasse, porque o Davi não conversa muito, ele já é mais calado, mas dá bons exemplos, é um grande jogador, mas já é mais calado. Eu acho que o Goiás precisaria de 2 líderes desse jeito aí. O João Luiz, Cleison, diz aqui que o Goiás está, ele ouviu dizer, acho que em rádio ou em outro programa, que o Goiás está acertado com o lateral esquerdo e um atacante, e que esses jogadores vêm de fora. Mas a notícia agora à tarde é que o Goiás não vai mexer com o lateral esquerdo, né? Só com o atacante mesmo. E é inclusive um pedido do presidente do Goiás, do Sérgio Haas, que ele entende que o Goiás pode seguir o brasileiro com o elenco que tem na defesa, mas o Goiás precisa de um atacante, um matador, um centroavante de referência, assim como o Walter fez na temporada passada. O Goiás precisa de uma referência para jogar ao lado do Bruno Mineiro. Então ele quer que esse dinheiro seja investido na contratação de jogadores. O dinheiro que você investir num lateral e contratar um atacante, você pega esse dinheiro do lateral, injeta mais para você buscar um atacante com mais qualidade. Ô Dante, concentrar o din-din no atacante você acha viável ou certo? Ou um atacante ou um meia atacante que marca gols. Daqueles caras que carregam a bola, aquele ponta de lança que carrega a bola em direção ao gol. Agora, eu acho que há uma cobrança muito grande com relação, e eu já estou ficando um pouco preocupado com isso, com relação, Zé Mário ou Mário Sérgio, o garoto? Mário Sérgio, lateral esquerdo, Mário Sérgio. Esse garoto já tem uns 2 anos e só se fala bem dele. E, por outro lado, nas entrelinhas, deixa-se entender que ele não entra em forma. É preciso de ver o que esse garoto quer na vida. Esse ano ele teve uma que contusão. operar. Não, ele teve uma contusão muscular e aí teve uma hérnia umbilical que o tirou dos gramados por um bom tempo. Mas já houve cutucões de que ele não tem facilidade para pegar forma e ele fica ali recebendo muito apoio, mas não acaba não entrando em forma. O profissionalismo exige, nessa fase da carreira, Mário Sérgio, o profissionalismo exige, talvez seja o momento mais importante da sua carreira, a transição amador-profissional.
Porque por mais que os jogadores pratas da casa acham que já vivem um sistema profissional, ainda não é. Você ainda treina quase só um período, no amador é quase só um período. Você começa... a transição amador-profissional é a coisa das mais importantes na carreira do jogador de futebol. O Dante, cadê o André Isaac? Coloca o André na tela aí, por favor, ao vivo lá de Teresópolis, na Granja Comari. Cadê o Dedé? Vem cá, é Teresópolis ou é Nerópolis que tá escrito aí atrás aí, André? Tá parecendo Nerópolis lá, cara. Tá só o Ópolis. O áudio do André não tá saindo. Ô, rapaz, não precisava mostrar não, era pra você tampar mais um pouquinho. Olha lá, é Teresópolis. Eu pensar que o André tava lá em Nerópolis. Quem dera se fosse Nerópolis. Daqui a Terra pouquinho do doce, o André volta. O André volta daqui a pouquinho. Aqui, ó, a Rosana te manda um abraço, sua amiga, Dante. Pasqueto, cheguei agora e um outro canal está te copiando, porque não tinha o WhatsApp e agora já tem. Inclusive já leu o meu. Só que prefiro o programa de vocês. Abraços. Você tá debandando. Principalmente ao Dante. Você tá debandando, eu não tô gostando disso é não, fiel. Rosana. Aliás, Rosana, na vida, no rádio, na televisão, nada se cria, né? Tudo se copia. E aqui copiaram a gente mesmo. E vão copiar até em outra coisa, que vocês vão ficar sabendo daqui a pouco. Mas a categoria internacional está aqui com a gente. E atenção para esse recado. Ainda dá tempo de comprar seu lote no melhor loteamento de Senador Canedo. Residencial Hebron, ao lado do Jardim das Oliveiras, pertinho na região metropolitana de Goiânia. Foram liberados mais alguns lotes para você. Aproveite. Loteamento com infraestrutura completa para você viver bem com a sua família. Asfalto, meio-fio, água, energia, iluminação, rede de esgoto seco e galerias pluviais. E as obras estão super aceleradas. A rede de água e a rede de energia estão prontas. A rede de esgoto seca também já está pronta. Vá até o Residencial Hebron, veja de perto e compre logo o seu lote. Mas corra, porque 80% dos lotes já foram vendidos. É o melhor loteamento com retorno garantido em Senador Canedo. Perfeito para morar ou investir. Loteamento Hebron, vendas Marcelo Baioc Imóveis, 4008-8888. Enquanto o André Isaac não volta, vamos lá com o gol de ontem na Série A do Brasileirão. O Sport venceu o Bahia por 1-0 e deu uma confusão nesse jogo, né, Cleison? Teve confusão na partida. 3 jogadores do Bahia expulsos. E é normal nesse jogo, nesse clássico. Mas você viu o que aconteceu? Eu não o vi todo Magrão o lance. fez uma falta, Isso. Dante. O Magrão fez uma falta, nós não temos o lance, mas eu vou explicar. Falta assim, o Pará saiu na cara dele, o rapaz ia fazer o gol, o Magrão, o goleirão do Sport, foi e deu no Pará fora da área. O juiz foi e só deu amarelo, era falta para expulsão. Mas você tem que ver... O rapaz estava indo no rumo do gol. Sim, mas a posição dele, ele estava frontal. Frontalzíssimo. Estava ali na meia-lua. Frontalzíssimo. Entrando. Não, entrando. Não tinha ninguém perto dele. Um pouco para cada meia-lua. Porque se tivesse... Ele indo, o Richelli aqui do lado, ele tirou do Magrão, o Magrão deu nele. Falta. O juizão deu amarelo. E aí o que aconteceu? O goleiro do Bahia foi lá reclamar, ele foi e expulsou o goleiro do Bahia. Quem é o árbitro? O Marcelo Aparecido de Oliveira, de São Paulo. Marcelo Aparecido de São Paulo. Aí depois o pessoal do Bahia se desesperou, ficou nervoso e ele expulsou mais 2. Marcelo Aparecido de Oliveira é o irmão do Paulo César? Não, aquele lá é Flávio. Aquele lá é Flávio. Luiz Flávio de Oliveira. Luiz Flávio. Vamos com a classificação da Série A, para a gente ver certinho onde está o Goiás. Agora acabou tudo, né, Cleison? Sim. Antes da Copa. Sim. Cruzeiro 19, Fluminense 16, Corinthians 13, São Paulo 16 pontos é o quarto. Olha o Goiás ali em sétimo, a 4 pontos do líder. Lembrando que esse jogo aí do Sport com o Bahia Era foi jogo atrasado. atrasado da 5ª rodada. Isso. A 1 ponto do vice-líder. A 1 ponto do vice-líder e a 4 pontos do líder. Muito boa colocação. Ótima. Zona do rebaixamento. Cleison. Olha o Mengão lá, Tá lá. Cleison. Braçadinho, vai passar fase inteirinha. Curitiba, Vitória, Flamengo e Figueirense. E olha aí. É essa a situação. Tirando o Figueirense, os outros todos também com 7 pontos ali. Não é muito embolado também. Tá tudo embolado, tem muito campeonato pela frente, o negócio não é fácil. O André tá ok, Pio? Ó o Pio, que categoria, hein? Um abraço pro seu tio, Pio. Como é que é o nome dele? O Antônio, né? Antônio é Vila. Cadê o André Isaac? Ó o André aqui, aí. Pasqueto. Que categoria, hein, monstro?
Tá me ouvindo aí? Tô demais. Fala pro Dante que ali é Nerópolis mesmo que tá escrito, não é Teresópolis não, né, André? É Teresópolis que está escrito. Eu gosto só do ópolis pra frente ali. Hã? Eu gosto só do ópolis pra frente. Então, eu vou até me retirar aqui para você ver, ó. Não, eu sei, o menino mostrou agora mesmo. É só uma brincadeira com a minha Nerópolis. Então vamos lá, Pasqueiro? Vamos demais, você que olha manda. Olha só, um assunto muito interessante na coletiva hoje, respondido pelo técnico Felipão, sobre o amistoso contra a Sérvia. Não era bem o momento que ele queria, olha só o que ele disse. Normalmente, o técnico da seleção, ele analisa os adversários e ele quer jogar na véspera de iniciar o Mundial com uma equipe mais fraca, com uma equipe que tenha um posicionamento em que a gente não corra tantos riscos de lesão. Nós queríamos jogar com a Sérvia semana passada, só que não, por acertos lá não conseguimos, porque eu acho que a Sérvia é bem mais forte e marca de uma forma que muitas vezes pode ser viril e a gente vai ter que ter cuidados. E também, claro, que o árbitro vai cuidar disso aí. Mas se desse para nós jogar anteriormente, eu queria jogar na sexta-feira da semana passada e agora com outra equipe fosse um pouco mais fraca, tá? Não conseguimos e tivemos que fazer dessa forma. Vamos ter os cuidados necessários, respeitando porque a Sérvia tem excelentes jogadores e é uma equipe que marca muito forte. E vamos ver se a gente consegue terminar o jogo normalmente com um resultado positivo, ou pelo menos com uma ideia boa da equipe e sem problemas nenhum de lesão. Então tá aí a preocupação do Felipão, né? Ele queria jogar contra a Sérvia, mas, pelo que eu entendi dele, queria jogar na sexta passada com a Sérvia e agora com o Panamá. Inverter a situação, um adversário um pouco mais fraco para ser o último amistoso antes da Copa. A Sérvia tinha um compromisso importante, ela não podia adiar, teve um amistoso com o Panamá, eles empataram por 1-1 no sábado. Agora, você dá razão pro Filipão, essa preocupação Toda dele? razão, está certinho, essa análise correta mesmo. Você enfrenta um adversário um pouco mais forte antes. Mas você não vê pelo lado que você vai pegar um adversário parecido com a Croácia Sim, também? mas é a questão que ele colocou, é do jogo, estilo europeu um pouco mais forte, entra mais forte, uma pegada um pouco maior. Lógico que a Sérvia também toca bem a bola, uma seleção que procura trabalhar a bola. Eles gostam muito do estilo de jogo dos brasileiros, tanto os sérvios quanto os croatas, que são descendentes da Iugoslávia. Eles gostam de jogar dessa forma, a própria Bósnia, mas são seleções também fortes e que gostam também do jogo aéreo, do contato físico. Então, é isso que o Filipão quis colocar, para não correr o risco de lesionar, de ter uma jogada um pouco mais forte. Ele queria esse amistoso antes, até porque se tivesse algum contratempo, teria tempo necessário para que o jogador tivesse tempo de recuperação. E aí, Dante, dá razão para o Filipão? Dou razão e acrescento mais. Além dele estar preocupado com esse fator de contusão do jogo duro, tem um outro aspecto também. O primeiro jogo ele é fundamental. Agora mesmo, não sei se foi você ou se foi o André que levantou, que o primeiro jogo na cabeça dos jogadores é a tal da autoestima. E um jogo com uma equipe mais forte pode diminuir a autoestima, pode tirar um pouco da confiança do torcedor brasileiro se o resultado não for elástico. E tudo isso pode refletir para que o Brasil não entre com total tranquilidade para o primeiro jogo. Eu acho que é não só a questão, André, de contusão, como também, Pasqueto, a questão de autoestima. Perder e chegar Perder ou então ganhar de pouco. E André? O André está lá na fila da imprensa? Sim, André. E logo com a torcida de São Paulo, que é uma torcida mais exigente, né? Exato. Bem levantado aí pelo Dante, bem lembrado aí. E a torcida de São Paulo é a que vai prestigiar a estreia do Brasil na Copa. Então André, tem que deixar uma boa impressão. É verdade, você tem razão. Foi lá que teve aquele episódio nas eliminatórias para 2002 que jogaram as bandeiras, quando o Brasil ganhou só por 1-0, acho que foi da Colômbia ou do Equador. Antes da Copa das Confederações também no ano passado, o Brasil fez um amistoso lá no Morumbi contra a África do Sul, ganhou de 1-0, foi vaiado também. O Brasil, na verdade, sempre teve essa questão histórica, veio desde 1950,
quando o Brasil sediou a Copa aqui, E o optou André, pelo Rio de e o Janeiro. André, que estudou muito, lembra disso aí também. Teve aquele jogo, a seleção brasileira jogou no Rio de Janeiro, no Maracanã, ganhou, foi para São Paulo, no Morumbi, lá no Pacaembu, empatou com o México 2-2, tomou uma vaia tremenda e o pessoal teve que voltar para o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro recebeu a seleção de braços abertos. E não é à toa também que a sede da seleção, a CBF, fica no Rio de Janeiro, centro de treinamento do Rio de Janeiro, porque o Rio sempre recebeu bem a seleção, ao contrário de São Paulo, que tem uma certa mais resistência, resistência. cobram a mais a imprensa de seleção. São Paulo tem mais resistência. Ó, daqui a pouquinho o André volta, uma matéria especial, história da seleção brasileira com Teresópolis, e daqui a pouco também um toquezinho no noticiário do Atlético. E um abraço para a galera do bonde do Eliseu, tá acompanhando a gente. Bom, o programa tá terminando e vai ficar para amanhã, viu, André? Ao vivo lá com o André Isaac em Teresópolis. É isso aí. Vai ficar para amanhã a sua bela matéria, eu acompanhei a edição, da relação Seleção Brasileira, Teresópolis e Granja Comari. Tá combinado, André? Tá combinado, tá combinado. Então amanhã a gente mostra essa matéria para o nosso telespectador, as informações que buscamos, algumas coisas que descobrimos, alguns registros históricos importantes da seleção brasileira nessa relação com a cidade de Teresópolis. Um abraço, André, até amanhã. Outro, até amanhã. Até amanhã, direto de São Paulo amanhã. Beleza, exatamente, acompanhando o amistoso Brasil e Sérvia. Um toquezinho aqui sobre o Atlético, o Dragão, assim como o Goiás também, está parado e sem técnico. Você não acredita mesmo, Dante, que Narciso e Doriva não venham para o Atlético, nenhum dos dois? Assim, não é que eu não acredito que não venha, eu acho que são treinadores que estão aí muito próximos de conseguir uma vaga na primeira divisão. Porque o treinador, o treinador, ele fica muito perto daquilo que ele conquistou por último, para esperar aquela oportunidade. Igual a gente ficava falando aqui, o Walter poderia voltar para o Goiás, o Walter dificilmente vai deixar de jogar num clube A, num clube desses gigantes do brasileiro, para voltar para uma equipe onde ele vai ganhar um salário bem menor. E isso mesmo pode acontecer, tanto com o Doriva como com o zagueiro, o Narciso. Né? É isso que eu acho, mas que são treinadores de um potencial do Goiás, do Atlético, são, sim. E um outro assunto no Atlético, Cleison, a notícia é que o Eusébio, que está indo embora, vai colocar o Atlético na justiça, né? Não só está deixando o Atlético, como também vai colocar o Atlético na justiça, porque tem vencimentos, tem salários que não foram pagos pelo Atlético. Você sabia que ele está certo? Está certo e o Atlético também está certo em dispensar, porque ele não fez nada pelo Atlético. Né? Exatamente. Agora ele tem os direitos dele. Eu temo, viu, Cleison? Eu temo pela situação do Atlético. Sem dinheiro. Para virar um Vilinha aí, para ficar aí a Deus dará sem pai de novo. Porque o Vila, a gente fica aqui torcendo para ele achar um pai, né? Para não continuar órfão de pai, mãe e parteiro. O Atlético já passou por isso. Eu temo pela recuperação do Atlético, para que ele não jogue fora tudo que ele construiu em 7, 8 anos. E o Atlético ele construiu demais. Montou uma estrutura que ela se tornou cara no dia a dia. Sustentar aquela estrutura ali não é barato. Mas eu não acho que... Aí que o time fica refém da estrutura. Mas, Pasquetto, eu vou falar uma coisa muito clara. A minha opinião é muito clara. Dinheiro tem. Em tudo na vida. Futebol, governo, de presidência, não sei o que, dinheiro, CBF, time de futebol, dinheiro tem. Agora, se ele está sendo gasto de uma maneira errada, aí vocês que se entendam. Tem, mas é pouquinho, né, Cleiton? Igual leite e égua. É pouquinho, é só uma fortuna. É o dinheiro, tipo assim, o atleta tá com um Porsche. O atleta tá com um Porsche na mão, mas não tem dinheiro pra botar gasolina, pra pôr petróleo, trocar o pneu, furar o pneu. Falando em petróleo, um abraço pro Moranguinho aqui, o nosso amigo do áudio. Tá com o tanque cheio, Moranguinho. O professor Eduardo, um abraço pro professor Eduardo. O professor Eduardo que tá acompanhando a gente, professor. Professor, um abraço também, a gente volta amanhã. Falou, moçada, boa noite.